Oi pessoal, tudo bem? Esse é o Crespo Podcast, seu podcast semanal de temas variados. Eu sou a Renata Crespo e sejam todos bem-vindos. Oi gente, tudo bem? Vamos fazer o episódio dessa semana. Essa semana a gente vai falar sobre a importância da educação no mercado de trabalho. Para isso eu trouxe o Jefferson Manhães, ele é o reitor lá do Instituto Federal Fluminense, também de onde eu faço minha faculdade. Primeiramente, eu queria começar, Jefferson, já te agradecendo pela sua disponibilidade. Muito obrigado por estar aqui, tá? E fique à vontade. Olha, Renata, primeiro eu quero dizer que é um grande prazer estar aqui conversando com você, dialogando naturalmente aqui, conversando com todos que vão assistir esse episódio do seu podcast. Dizer que você é um orgulho para a nossa instituição, é uma daquelas pessoas que nós percebemos concretamente o poder transformador da educação profissional e tecnológica. Você estudou conosco aqui no ensino técnico e a partir deste encontro com essa instituição, você descobriu com certeza que você poderia ir muito além, talvez até do que você inicialmente poderia imaginar. Hoje, se preparando para ser professora na área de geografia, e essa é a instituição que a gente está construindo, uma instituição que empodera as pessoas, uma instituição que cria um ambiente para que todas as pessoas possam desenvolver os seus talentos, possam se descobrir, possam também tomar consciência ética de todo o saber que aqui é construído tem que estar a serviço de um Brasil melhor para todas as pessoas. Eu não tenho dúvida que você vai ser uma grande professora, né, Renata? E esse podcast já mostra a sua sensibilidade, o seu engajamento, a sua preocupação de compartilhar as coisas boas da vida, da experiência do mundo do trabalho, da experiência da educação e de tantas outras possibilidades a partir de diálogos com pessoas que vêm aqui para conversar e tentar apresentar possibilidades, tá bom? Então é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Gerson, pelas palavras, muito obrigado mesmo. E aí, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e o porquê que você escolheu trabalhar diretamente com a educação. Olha, Renata, eu comecei nessa escola com 12 anos de idade, sabe? Eu vim aqui fazer o curso preparatório, vim de uma importante instituição particular aqui da cidade de Campos, mas no IFE, a então Escola Técnica Federal de Campos, foi ali que eu comecei a perceber a diversidade e a riqueza da sociedade como um todo, né? A escola pública é aquele espaço onde estão ali pessoas de vários credos, pessoas de diferentes origens sociais, posições sociais, pessoas que de fato representam a sociedade. Isso nos enriquece como pessoa. E ali eu fui para o Rio de Janeiro fazer a engenharia. Eu estava me formei no curso técnico na área de mecânica, fui para o Rio de Janeiro fazer engenharia mecânica e lá também, porque eu já tinha uma experiência na área de informática, eu comecei a trabalhar numa empresa pública de informática e me despertei a possibilidade de fazer engenharia da computação. Me formei na UERJ e neste momento eu me passei por um processo vocacional e fui estudar no seminário, né? Eu estava estudando para ser padre católico, né? E nesse tempo eu fui descobrindo que, além das competências técnicas, eu tinha que colocar tudo aquilo que eu aprendi, tive oportunidade, para oportunizar outras pessoas a terem esse mesmo acesso. E por isso eu fiz então essa experiência e depois de 2 anos eu vi que não era esta maneira de caminhar. Continuei continuo ainda muito um cristão muito engajado, católico. E aí eu fiz o concurso público para a escola. Passei como analista de sistemas e na escola
eu percebi que eu poderia atuar como docente, né? Como professor. E fiz o concurso novamente para a escola, me tornei professor, e há 30 anos estou nessa instituição, porque descobri que pela educação nós podemos transformar as pessoas, e as pessoas transformadas podem transformar as suas realidades locais, regionais, nacionais e internacionais. Nós temos muitos desafios, sabe, Renata? Muitos desafios, mas eu acredito que a educação tem um papel muito importante na formação de pessoas conscientes do seu papel social, pessoas competentes nas suas áreas que escolheram, né? E que essa consciência ética faça com que as pessoas transformadas possam se colocar à disposição, ser instrumentos para poder fazer um mundo melhor. Eu acho que esse é o grande objetivo da vida. A gente construir um mundo com mais igualdade, mais equidade, mais harmonia, mais justiça social, mais solidariedade. Eu acredito muito nisso. E acredito muito que a escola, que a educação tem um papel muito importante. Por isso, como educador, como professor, hoje gestor também, eu me sinto muito protagonista da construção de um mundo melhor para todas as pessoas. E aí, para transformar essa juventude, as crianças, os adolescentes, os adultos, pessoas como você, que inoculada aí por essa visão, também querem distribuir o bem, distribuir o seu melhor e construir um mundo melhor. Eu acho que esse é o grande objetivo nosso. Como educador, eu me sinto protagonista nesse processo. Sim. E aí, Jefferson, você falando sobre isso, eu queria saber também qual foi assim a motivação que você teve, né? Você já começou a falar um pouco disso, para se tornar professor. E o que que você acha que a educação nela pode, nela modifica a vida das pessoas? É isso, Renata. Eu fui me descobrindo um educador, né? Como eu falei, eu passei aí a minha trajetória, mas especialmente dentro dessa grande instituição, que era uma escola técnica, uma única unidade, e foi crescendo como uma política pública de inclusão social, e que hoje transformou-se em Cefet, depois Instituto Federal, e com ela também nós fomos crescendo, né? Crescendo na percepção da nossa missão enquanto educadores, mas percebendo que essa instituição ela tem um compromisso com o desenvolvimento da região onde ela está inserida. Então, nós não conseguimos construir a educação que não esteja dialogando com a sociedade, com os dramas da sociedade, mas também com as potencialidades da sociedade. E quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando em pessoas, em sujeitos, né? E, portanto, nós temos que afetar, né, toda esse conjunto da juventude, dos adultos que querem um lugar melhor no mundo do trabalho. Então, assim, eu me descobri um educador e um professor nesta instituição, no processo da minha constituição como pessoa, né, que ao longo de toda a vida. Eu não tive a oportunidade de fazer um curso de licenciatura, como você está fazendo, mas tive a oportunidade, como educador e como gestor, de criar uma enormidade de cursos, ajudar a constituir uma enormidade de cursos, né? Quando eu fui diretor do nosso campus, Campo Centro, do Instituto Federal Fluminense, nós criamos lá a licenciatura em letras, a licenciatura em educação física, a licenciatura em teatro, mas também a engenharia de computação, a engenharia elétrica. Como reitor, eu tive a oportunidade de ajudar a constituir, quer dizer, como pró-reitor que fui de pesquisa, a constituir o primeiro mestrado dessa instituição, e como reitor, não só a gente ampliou o número de mestrados, né? Hoje nós temos 7, mas também criamos o primeiro doutorado. Então, eu tive a oportunidade, como educador e como gestor, de participar da construção e do fortalecimento de uma grande instituição que foi se espalhando, né, todas as suas potências aí para a nossa região. E é isso, a educação, Renata, ela tem esse grande, especialmente a educação profissional e tecnológica, quando a gente hoje está falando
da Agenda 2030 da ONU, né, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, tem um objetivo 4, que é o objetivo da educação ao longo de toda a vida de qualidade para todos. E dentro dela tem algumas metas que se referem à educação profissional e tecnológica, que é vista como a chave mestra para todo esse processo, né? Então, assim, hoje, o mundo inteiro vem percebendo que sem educação, que sem a produção de conhecimento, sem aquilo que diferencia os seres humanos de todos os seres vivos, né, que é a inteligência, que é a capacidade da gente planejar, da gente criar coisas novas, mudar hábitos, refletir sobre a nossa atuação. E isso tudo temperado pelas emoções, pelos sentimentos que nos agregam como seres humanos, nos percebemos como semelhantes, porque assim, o conhecimento, sem estar temperado, sem estar movido pelos sentimentos, eu falo os sentimentos mais nobres, ele pode ser muito perigoso, né? Porque eu posso usar o conhecimento para o bem, para nos fortalecer enquanto seres humanos, mas posso também usar para construir instrumentos que possam nos exterminar como pessoas. Então, é justamente a razão permeada pela emoção e pela ética, pelos valores éticos, que são características dos seres humanos, é que permite a gente tornar o mundo um mundo melhor. E a educação, ela é o elemento que amplia as possibilidades, que desenvolve as pessoas. Um ambiente educacional permite às pessoas desenvolver os seus talentos, as suas potencialidades. Então a educação ela é muito importante, né, para nos tornar uma sociedade melhor, mais justa, mais solidária, né? Porém, existem processos formativos que nos deformam, né? A gente não pode imaginar que qualquer processo de ensino seja um processo educacional, no sentido que a educação sempre nos transforma para melhor, mas tem determinadas abordagens que nos diminuem como pessoas, que fortalecem nossas diferenças, não para exaltar a diversidade como possibilidade de crescimento, mas como nos colocar como pessoas distintas, umas superiores às outras, até o ponto de o outro perder a sua natureza humana, porque torna-se um objeto, algo que pode ser exterminado, porque eu não me percebo como igual. Então a educação, enquanto elemento transformador da nossa vida, de nossa consciência, de nossos comportamentos, ela é muito poderosa para tornar o mundo melhor. Eu acredito muito na educação e no poder da educação. Pois é, né, Jefferson? E aí falando sobre educação, focando mais nessa questão, né, do IFE e tudo mais, e o que você acha que hoje o IFE ele foca, assim, para auxiliar ou até mesmo para ajudar as pessoas na questão propriamente dita do mercado de trabalho? Qual, né, o foco do IFE hoje? Renata, o IFE tem o trabalho como a sua estrutura vertebral. Tudo que está correlacionado ao IFE, de alguma forma, dialoga com o mundo do trabalho. Seja nas matérias específicas da mecânica, da geografia, da matemática, a gente prepara professores em várias áreas, a gente prepara engenheiros, técnicos, que é o maior número de vagas que nós temos, né, o maior número de cursos. Sempre a gente prepara as pessoas para o domínio técnico do mundo do trabalho, mas o mundo do trabalho, e por isso a palavra mundo do trabalho, ao invés de usar a palavra mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho pode estar muito focado nas necessidades imediatas das empresas, do setor produtivo, mas o mundo do trabalho é muito mais amplo.
Porque o mundo do trabalho percebe as pessoas, são pessoas que trabalham. E isso faz toda a diferença, porque o trabalho é uma dimensão da minha vida. Então, me preparar para o trabalho é uma dimensão da minha vida, mas eu sou uma pessoa que tenho subjetividade, tenho emoções, e eu preciso, então, desenvolver o meu senso, seja da minha subjetividade, dos meus elementos mais próprios da minha individualidade, mas também eu sou um ser social, eu sou imerso em uma sociedade. Portanto, eu preciso desenvolver as pessoas, por isso a cultura, o esporte é muito importante, mas eu preciso também desenvolver nelas a consciência de cidadania, né? dela viver em uma coletividade. Então, eu sou um ser que tenho que ter competências laborais, que é do trabalho, a competência técnica, conhecer a informática, conhecer a química, a matemática, a mecânica, enfim, aquilo que é específico do tecnológico, da coisa mais estrita que eu falo do trabalho, mas quando uma empresa, uma organização, ela é um coletivo de pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa que ela só sabe os elementos básicos do trabalho, mas ela não sabe lidar com o outro, ela não sabe o sentido daquela instituição para fazer uma sociedade melhor, o papel dela na sociedade, eu estou deformando as pessoas, ou eu estou, no mínimo, diminuindo o que a gente fala sobre formação. Né? Então, no IFE, nós formamos pessoas que trabalham. Então, por isso, para a gente, o ensino, as aulas práticas são muito importantes. Desenvolver tecnologias, desenvolver conhecimento pela pesquisa também é muito importante, porque o Brasil precisa preparar pessoas que também construam tecnologias, né, tenham essas competências. A gente não pode só comprar tecnologia do exterior, a gente tem que desenvolver também. No mundo globalizado, interconectado, onde as tecnologias são muito importantes e fazem diferença entre os países, eu tenho que preparar pessoas que construam tecnologia. Então, a pesquisa, a inovação tecnológica é muito importante. A extensão que a gente faz aqui, que é o diálogo com a sociedade, onde a gente linka, faz com que o nosso estudante perceba que a sociedade tem uma série de limitações, de dificuldades, e que ele tem esse papel também, a partir do seu conhecimento, de colocar isso na construção de um mundo melhor. E tem a questão cultural. Isso. O IFE ele tem, né, esses programas de bolsa, questão do estágio. Então, quando você vai para um trabalho mesmo fora, você já não vai sem saber, né, de como você vai lidar, como você pode se desenvolver. Então. É isso. E aí, Renata, então eu trabalho com a cultura, com o esporte, eu trabalho com a internacionalização, que é a percepção. Né, hoje tem várias empresas internacionais que atuam aqui em Campos, aí no Complexo Portuário do Açu, nas plataformas da Petrobras, e muitos desses jovens hoje, pelas tecnologias da informação, trabalham em empresas, estando aqui no Brasil, trabalhando em empresas internacionais, e muitos se mudam para outros países, porque querem contribuir, né, também tem oportunidades em outros países, né, enfim. Nós hoje temos uma instituição que dialoga estritamente com o mundo do trabalho. O foco do IFE é preparar as pessoas com competências do trabalho, mas especialmente como competências de serem pessoas melhores, engajadas na sociedade, né, que tenham um projeto. Eu vou dar um exemplo para você. Né, a riqueza do IFE, né, especialmente do nosso Campo Centro, e falo isso porque eu fui aluno ali, sou professor do Campo Centro, fui diretor, né, a questão do nosso núcleo de atendimento aos alunos com necessidades específicas, educacionais específicas. Né? Então nós temos alunos cegos, com baixa visão, temos alunos surdos, hoje também alunos do espectro autista, enfim. E nós temos esta convivência
que nos faz, então, como eu estou falando como educadores e como instituição, aprender a lidar com toda a diversidade e das possibilidades dos seres humanos, né, dos nossos estudantes, como a gente pode potencializar. Então, eu já participei de vários trabalhos da engenharia, né, que desenvolveram, por exemplo, eu lembro o desenvolvimento de uma bengala inteligente, né, de um professor, de um estudante da engenharia que usava uma tecnologia para facilitar as pessoas cegas a se locomover de uma maneira mitigar um pouco as dificuldades do cotidiano. Então, outros que tinham um cinto, que tinham ele vibrava dependendo da proximidade de um obstáculo. Agora, como é que esses alunos desenvolveram essas tecnologias? Desenvolveram porque eles tinham colegas que tinham uma necessidade educacional específica e isso motivou. Então, tem alunos que criam simuladores, porque se a nossa instituição não tivesse a diversidade das possibilidades humanas, eu ia criar alunos só pensando, às vezes, em desenvolver um carro elétrico, que é muito importante, né? Mas isso é uma parte dos problemas que a sociedade vai enfrentar. Tem coisas cotidianas também muito gravosas e que eu preciso trabalhar, né? Então, o importante é ter uma instituição diversa, que olha para a sociedade, olha para o seu interior, olha para os diferentes grupos sociais e começa a desenvolver essas tecnologias. Como é que eu posso melhorar ou transformar aquela realidade que algumas pessoas estão vivendo, que a sociedade, os grupos sociais estão vivendo, né? Eu posso melhorar na agricultura, eu posso melhorar no setor produtivo, eu posso melhorar no lazer, na formação, então desenvolver tecnologias para o ensino, que você, né, é bolsista, né, do nosso núcleo de apoio, né, aos nossos estudantes com necessidades específicas, né, a diversidade de material didático que a gente constrói lá e que vocês me apresentam, né? Que riqueza! Porque eu vim, né, de escola pública e tudo mais. Então, assim, a gente sabe a realidade de lá de, vamos dizer assim, de lá de fora, né, de quem vem de uma escola pública. Você não tem, assim, o recurso que o IFE tem. Eu sempre falo, gente, o IFE ele é meio que um ponto fora da curva, porque quando você estuda em escolas públicas de ensino médio ou fundamental, e quando você chega no IFE, você vê que são realidades diferentes, totalmente diferentes. E aí, Renata, o IFE também é uma escola pública e a gente quer, enquanto IFE, e por isso não basta só o nosso esforço, mas precisa de governos que compreendam isso, e o atual governo federal tem esse compromisso, e eu não tenho dúvida alguma, é da gente fazer com que esse espaço que hoje está no IFE, com todas essas possibilidades, que isso se torne uma realidade para todas as escolas públicas. Eu acho que esse deve ser o nosso grande objetivo, né? Porque o IFE não pode ser uma ilha de excelência isolada, porque, infelizmente, nós não conseguimos abarcar a todos aqueles ou aquelas que desejam estudar em nossa instituição. Mas o IFE, com políticas governamentais na esfera federal, na esfera estadual e na esfera municipal, a gente pode pegar essa experiência, olhar para essa experiência e tentar levar essa experiência para todas as escolas, para que todos os estudantes tenham esse direito, né? Porque se todas as pessoas não têm esse acesso, isso não é direito, isso passa a ser um privilégio de poucos. E a gente tem que acabar com o mundo dos privilégios. Nós temos que ter um mundo dos direitos, naturalmente das responsabilidades, dos deveres, mas para que a gente tenha até consciência dos deveres, nós também somos pessoas de direitos, temos que ter acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade e ter um mundo do trabalho saudável, para que a gente tenha empregos dignos, para que a gente tenha as nossas oportunidades. Então o IFE cumpre um papel importante, mas eu vejo que ele tem que se desdobrar, mas não faz isso sozinho, para enriquecer nesse diálogo com todos os sistemas de educação público, para que nós possamos crescer juntos. Então, aquilo que eu sei porque lá no Papo Entre Nós, né, fazendo aqui o meu jabá, né, eu entrevistei você, né,
Renata, você falou um pouco isso, né? E quando você chegou ao IFE, você agora destacou isso, né? Você percebeu uma realidade diferente, um apoio diferente. Ainda nós temos muitas dificuldades, mas comparado, às vezes, com algumas realidades ah, das escolas públicas do nosso município, né? O IFE possui um destaque nesta questão. Naturalmente, há exemplos muito exitosos em outras escolas municipais e estaduais, mas de maneira geral, e eu estou falando a partir do testemunho seu e de outros estudantes, né, que relatam, o IFE possui de fato um conjunto de pessoas qualificadas, né, de servidores qualificados, mas também uma infraestrutura tecnológica que dá muito mais apoio ao estudante com as suas, dificuldades, com seus desafios, e o papel da sociedade é diminuir essas distâncias, né? Porque se a gente não diminuir essas distâncias, elas se constituem desigualdades, né? Não é justo. Nós não podemos tratar todas as pessoas da mesma maneira. Nós temos que atender as pessoas a partir das suas particularidades, né? Porque nós somos diferentes, né? Então nós temos que todos nós temos direito a uma educação de qualidade, mas nós somos pessoas diferentes. Nós possuímos particularidades, algumas limitações, e por isso é importante apoios que nos tornem mais iguais, e assim teremos um mundo melhor para todos. Sim. Bom, Jefferson, eu queria, né, te agradecer por esse papo. Mais uma vez, né, eu sei que às vezes a agenda é corrida e tudo mais, mas mais uma vez eu queria te agradecer pela disponibilidade de você estar aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado dessa conversa, né? Depois a gente pode fazer uma parte 2 aí. Mas muito obrigada e fique à vontade, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, se despedir do pessoal. Eu quero fazer um convite, né? Um convite para aqueles que estão nos ouvindo, para vir para o IFE, né? Se já não é do IFE, vir para o IFE, nos ajudar a continuar criando essa potência educacional, essa instituição que tem como sua única e primordial missão transformar vidas para fazer um mundo melhor. Porque só assim tem sentido a nossa ação educativa. Nós queremos um mundo com menos desigualdades, um mundo mais justo, mais solidário, em que as pessoas têm alegria de viver e compartilhar o seu melhor. Então é isso que nós fazemos, tentamos fazer o nosso melhor para fazer as pessoas melhores e assim ter um mundo melhor. Então vem para o IFE, né? Eu quero todo mundo aqui. É isso, gente. Até a próxima e muito obrigada. Tchau.